Olá, você que está conosco mais uma vez, Biologia, professor Cornélio. Vamos trabalhar um pouquinho hoje, falando um pouquinho mais de biologia do reino Animalia. Reino Animalia que é um reino que tem um grau de evolução, de complexidade, melhor falando, bastante expressivo. E vamos falar dentro do reino Animalia de vários filos. E nós queremos começar falando do primeiro filo, que é o filo dos poríferos. Quando nós avaliamos o reino Animalia, no primeiro momento eu havia comentado com vocês que os animais são organismos pluricelulares heterótrofos e que se caracterizam por apresentar um desenvolvimento embrionário, mesmo que nos poríferos vá até o estágio de blástula. Mas também vamos observar que neste reino nós temos um grau de diferenciação entre os seus organismos bastante grande. Nós vamos começar falando de um filo pouco complexo, que são os poríferos, e vamos chegar a um filo com grau de complexidade gigantesca, que são os cordados. No filo dos poríferos, que é o primeiro, vamos ver, obviamente, coisas que talvez até lembrem outros reinos pelo grau de simplicidade. Nós vamos ver poríferos, passaremos por cnidários ou sementerados, plateumintes, nematoda ou antigamente chamados de nemateumintes, posteriormente veremos moluscos, anélida ou anelídeos, artrópodos, equinodermos e, claro, os cordados. Dentro dos cordados, nós estamos inseridos. Claro que dentro de um desses filos que veremos, nós vamos dar alguns destaques sobre classes. Por exemplo, quando falarmos em artrópodo, que é o maior de todos os filos, nós temos que recordar com vocês o que diferencia um inseto de um quilópodo, de um diplópodo, de um aracnídeo e de um crustáceo. Quando falarmos em cordados, que não é um filo com tanta expressão, provavelmente tem em torno de 60 mil espécies, como é um filo que apresenta animais de grande porte, complexos, nós vamos ter que avaliar as classes de peixes, de anfíbios, de répteis, de aves e de mamíferos. Agora, vamos destacar primeiramente o primeiro dos filos, obviamente, que é o filo dos poríferos, ou também conhecido por espongiários. As esponjas ou poríferos são utilizadas em alguns lugares do mundo ainda para algumas técnicas de pintura em aquarela, porque algumas esponjas secas, elas acabam tendo um aspecto de uma esponja vegetal, embora que não tenha nada a ver ao aspecto, esponja vegetal é vegetal, esponja sintética é sintética, e essas esponjas têm uma rede de espongina que as torna maleável e podem ser usadas em técnicas de aquarela. Outra aplicação também, nós temos a fabricação de absorventes para mulheres que são alérgicas a qualquer tipo de absorvente que seja industrializado. Outra maneira de aplicação dos poríferos também é a utilização deles como esponjas de banho, que no passado foi bastante significativo. Outra aplicação também nos poríferos relaciona-se à utilização na área médica, bem no passado, como os primeiros algodões da área médica. Então temos algumas aplicações. Alguns poríferos calcários acabaram sendo utilizados para fazer a calagem do solo, ou seja, para reduzir a acidez do solo, poríferos moídos, obviamente com derivados de cálcio, dariam um caráter, um equilíbrio de pH a esse solo. A aplicação deles de forma direta, talvez para nós, não exista agora, para você que está me assistindo. Mas, na questão ambiental, nós temos poríferos como sendo filtradores lá na água, eles são fixos, e quando, por exemplo, quando adultos fixos, quando, por exemplo, é feita uma barragem, obviamente, eles sendo fixos, a água leva o alimento até eles. Numa barragem, você pode ter um assoreamento e, obviamente, a extinção daqueles poríferos, uma vez que a água fica parada. Ela deixa de ser lótica, que é a água em movimento, e passa a ser lêntica, que é uma água parada. Esse é um dos problemas. Os poríferos, eles se caracterizam por serem animais que têm um grau de complexidade pequeno. Prova que eles não chegaram a formar um tecido verdadeiro. Por isso eles são chamados, e guarde esta palavra-chave, parazoários, animais sem tecido verdadeiro. Para significa em oposição, zoo, animal, ou seja, um grupo que está em oposição a todos os demais que são eumetazoários, os eumetazoários que apresentam um tecido verdadeiro. Os poríferos também,
eles não vão apresentar tecido nervoso e muscular. Por esse motivo, eles são A sem neuro, tecido nervoso, mio, muscular, tecido nervoso e muscular. Consequentemente, se eles não têm tecidos verdadeiros, eles não têm órgãos. E se não têm órgãos, não têm sistemas. Por isso que é tudo meio, ainda é muito simples como eles realizam as suas funções fisiológicas especialmente. E existe uma ligação entre as células, mas uma interdependência que, claro, existe entre elas, mas não a nível de chegar a formar um tecido típico de outros organismos. Tá? Vamos avaliar então aqui na tela essas características todas que eu já venho citando ao longo desta aula. Então você vê que os poríferos são animais com poros, poríferos ou esponjas, portanto eles são considerados animais filtradores. Tá? Animais filtradores. Parazoários, por não terem tecido verdadeiro, é a marca registrada. Eles apresentam uma simetria radial ou podem ser assimétricos. O que vem a ser um indivíduo que tem simetria radial? A simetria radial, como os poríferos acabam tendo um formato de um tubo, muitos deles, ou até um formato globoso, etc., o que significa isso? Na verdade, quando se realiza num tubo um corte sagital ou mediano. O que é um corte sagital ou mediano? É um corte longitudinal que passa pelo centro. Eu vou dividir este animal em partes iguais. Esta parte aqui é igual a essa. Igual, entre aspas, em partes simétricas. Ou seja, uma parte direita e uma parte esquerda. Como o animal tem uma forma de um tubo, o que é que vai acabar acontecendo? Para demonstrar melhor isso para vocês, eu vou pegar aqui no estúdio o meu copinho. E vocês vão entender melhor o que é simetria radial. Imagina que um porífero tenha este formato. Eu posso cortar este porífero ao meio, no sentido sagital mediano. Ou seja, tem que ser um corte longitudinal, um corte no sentido do comprimento, no maior eixo, tá? Um corte no sentido do comprimento. Eu vou cortar esse copinho, tá? Passando pelo centro, portanto um corte sagital mediano. Eu poderia cortar o copinho assim, ou eu posso cortar 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 assim. Passando pelo centro, eu sempre divido em partes simétricas ou, entre aspas, iguais. Então, o que é a simetria radial? Na verdade, existem infinitos cortes sagitais ou medianos que sempre dividem o animal em partes simétricas ou iguais. Ok? Muitas vezes ele é assimétrico, ou seja, por ter uma forma meio esquisita, tá? Nós podemos não achar um plano de simetria. Então ele pode ter simetria radial ou assimétrico. Quando é radial, a simetria, o indivíduo tem um formato de uma umbrella, de um guarda-chuva, ou um formato, como eu falei, de um tubo. Tá? Outra coisa, a grande maioria deles, excetuando uma família, que é a família dos espongilídeos, são marinhos. Tá? E para nós, biólogos, uma coisa muito importante na classificação dos poríferos é analisarmos as estruturas de sustentação. Conforme as estruturas de sustentação, eles podem ser classificados. Nós vamos ter lá hexactinélida, termosponge, calcário, esclerosponge, etc. Vão ter espículas que podem ser espículas de calcário, de sílica, de calcário e sílica, ou podem ter uma rede de espongina. Ok? O que mais que é interessante nós destacarmos? Um porífero é um animal que tem poros. Então, se você observa aqui, numa figura genérica de um porífero, você vai ter algumas partes. Nós vamos ter os poros, que estão aqui representados, formados por células denominadas porócitos. A água sempre vai entrar pelos poros. A água entra pelos poros, passa por uma cavidade denominada átrio ou espongiocele. E ela vai sair por uma estrutura denominada ósculo. Então o trajeto é poro, átrio, ósculo. É o tal do pão. Tá? O que vai acontecer? Esse organismo, quando a água passa por dentro dele, ele vai ter lá dentro uma célulazinha especial chamada coanócito, que parece uma cuia de chimarrão com um colarinho e um grande flagelo.
O movimento desse flagelo permite a captura do alimento. Da mesma maneira que essa captura vai levar o alimento a ser pré-digerido no coanócito, que é enviado este alimento pré-digerido para os amebócitos, que tem o formato de uma ameba, que terminam a digestão e distribuem esse alimento uma vez que eles têm mobilidade dentro deste organismo. Temos células também como os pinacócitos que revestem, temos células como arqueócitos e amebócitos com potencial pluritotipotente, temos também células chamadas esclerócitos que vão formar a esclera, ou seja, as espículas. Temos células chamadas miócitos que dão certa contratibilidade a este animal. Na verdade, muitas coisas feitas por células, ok? Seguindo aqui. Nós temos uma classificação estrutural nos poríferos que não é uma classificação taxonômica. Isso aqui não é nível ou categoria taxonômico. Essa classificação se baseia na capacidade de apreensão do alimento e relacionada ao tempo que a água permanece em contato com o corpo do bicho. Por exemplo, aqui numa esponja asconoide, a água entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Aqui no átrio, em preto, nós temos coanócitos. Então a água passa por aqui e muito rapidamente a captura de alimento ela é pífia, é pequena. Numa esponja ciconoide é como se eu pegasse uma ascunha e amassasse. Então a água entra pelo poro, tem um canal inalante, tem uma prosópila ou apópila, tem um canal exalante, tem um átrio e tem um ósculo. Por isso a água permanece mais tempo em contato com o corpo do bicho. Nós vamos ter uma enorme quantidade de coanócitos no canal exalante e, portanto, uma captura de alimento melhor na sícon do que na ascon. E as esponjas leuconoides, que são as mais evoluídas, ou as mais complexas, melhor falando, nós vamos ter poros, teremos um canal inalante e a água cai em câmaras vibráteis, repletas de coanócitos, só que são inúmeras câmaras vibráteis, então a quantidade de alimento capturado é muito grande. Passa por um canal exalante, passa para o átrio e o ósculo. Portanto, a leuconoide é mais evoluída porque, obviamente, ela tem uma capacidade maior de pegar e capturar este alimento. Ok? O que mais? Gente, os poríferos, eles são organismos aneuromiários, como havia citado, sem tecido nervoso e muscular. Eles têm uma digestão exclusivamente intracelular. Começa nos coanócitos, termina nos amebócitos, que também distribuem esse alimento. Por não terem tecido, não tem, obviamente, um sistema respiratório. Eles têm uma respiração por difusão, onde o oxigênio sai do meio que tem mais, que é a água, e passa para a célula onde tem menos. E o gás carbônico vice-versa. Com os excretas, no caso, o amônia, vai ser a mesma coisa. Acontece uma difusão simples. Não existe sistema circulatório em poríferos. Poríferos, portanto, não têm sangue. Tá? Então, os poríferos são filtradores. Algo bem significativo aí. Tá? Outra coisa também que poderíamos destacar aqui, nós vamos ver que a parede do corpo ela é formada, isso aqui eu coloquei entre aspas, alguns autores usam esse termo, eu não gosto muito, mas eu coloquei aqui só para mostrar que ele aparece. Uma epiderme mais um mesênquima. Não é uma epiderme porque não tem tecido verdadeiro, mas é um revestimento formado por células chamadas pinacócitos. São células do pináculo que estão por fora, que revestem, que protegem. E tem uma espécie de mesênquima que seria a maçaroca que está no miolo. Ali, porventura, nós vamos ter esclerócitos, miócitos e os amebócitos que transitam por ali para distribuir este alimento. Inclusive, os amebócitos podem até se transformar em gametas. Também temos miócitos e vamos ter uma série de outras células com um potencial até bem específico, mas que acabam não gerando um tecido verdadeiro. Tá? Outro aspecto relevante é em relação à reprodução. Os poríferos podem se reproduzir de uma forma assexuada, por brotamento, por gemulação e por regeneração, e podem se reproduzir por uma forma sexuada. Sexuada quando há troca de material genético. Geralmente, os gametas são lançados na água, a água leva o gameta masculino até o gameta feminino, os coanócitos capturam o gameta masculino e, obviamente, podem levar até os amebócitos que se transformam em gametas femininos. Portanto, a fecundação é uma fecundação interna e indireta. E o desenvolvimento de um porífero ele é indireto. O que significa isso? Existe larva. Esta larva passa por dois estágios, o estágio anfiblástula e o estágio parenquímula. A larva se fixa no fundo do mar
e posteriormente dali emerge ou evolui-se daí um novo indivíduo. Ok? Então aqui nós temos uma revisãozinha rápida sobre os poríferos e, claro, vamos destacar mais aspectos deles ou sobre eles durante as nossas questões. Tá? Outro grupo interessante também são os cnidários. A palavra cnidos vem, aquele que queima. Então, que tem uma célula que queima. Selenterados vem de coelenteratus. Coelenteratus significa aquele que tem uma cavidade digestória. Os cnidários ou selenterados são os primeiros eumetazoários, ou seja, são os primeiros a apresentar um tecido verdadeiro. São os primeiros chamados diblásticos, ou seja, os primeiros a terem dois tecidos embrionários, uma ecto e uma endoderme. São os primeiros enterozoários, ou seja, os primeiros a terem tubo digestório. O hábitat deles, claro, é exclusivamente aquático e a grande maioria é marinho. Esses indivíduos podem se encontrar de duas maneiras, fixos, na forma pólipo e algumas medusas, e livres, na forma medusoide. Essa medusa fixa, ou essas medusas fixas, foram recentemente descritas por um biólogo, na verdade não é tão antigo assim, é brasileiro, né? Antônio Carlos Marques, que escreve uma nova classe de cnidários chamados de staurozoários, onde as medusas elas acabam sendo fixas. Então, nós temos duas estruturas básicas. Vamos ver também, dentro dos cnidários, que a simetria deles, como eles têm um formato de um vaso ou de uma umbrella, ela acaba sendo radial. O corpo deles é inteiriço, assim como os poríferos também, e nós falamos, portanto, que o corpo é assegmentado. Na verdade, a segmentação você só irá observar em Annelida, artrópode e cordado. Quanto à respiração, ele já tem tecido, mas não tem sistema respiratório, ela continua sendo por difusão. Idêntico quanto à excreção, ela acontece por difusão. O sistema nervoso, uma novidade, surge um sistema nervoso. O que é isso? Difuso. Difuso é o fato de não existir uma cefalização, não tem cérebro. Os neurônios estão colocados meio de forma aleatória, são protoneurônios. Existe sim um arco reflexo, é o primeiro grupo a ter arco reflexo. No entanto, não há uma centralização, não há um comando central que vem do cérebro, mas já existe arco reflexo associado. A digestão, ela continua sendo intra, mas ela é intra e extra. O que é uma digestão intra? Ela acontece dentro da célula. O que é extra? Ela acontece no tubo digestório. Então, o alimento é pré-digerido na cavidade gastrovascular, é absorvido pelas células da gastrocele, termina-se a digestão nestas células. Então, ela é extra e intracelular. Não existe sistema circulatório, portanto, ainda não temos uma distribuição de alimentos via sangue. Isso leva os cnidários a normalmente terem um tubo digestório bastante avantajado, muito grande, para compensar a falta de sistema circulatório, ok? O que mais? Aqui nós temos um aspecto de um pólipo aberto e o objetivo nosso aqui é demonstrar, claro, além da estrutura formada pelos tentáculos demonstrada aqui o hipóstoma, a boca, a cavidade gastrovascular, mostrar uma estrutura relacionada às principais células presentes. A principal célula está na epiderme. A epiderme é uma camada de células que reveste externamente este animal. E lá na epiderme, além de encontrarmos células que têm um potencial sensorial, células miepiteliais, também temos células relacionadas à defesa. Uma célula relacionada à defesa chama-se cnidócito ou cnidoblasto, que tem dentro dela uma hipnotoxina, ou cnidocongestina, ou actinocongestina, que é uma substância cáustica, que tem uma substância dentro que lembra basicamente só da cáustica NaOH. Essa substância ela queima, ela provoca uma queimadura cáustica. Por esse motivo é comum, quando o indivíduo é queimado, primeiramente ele colocar sobre o local um pano de feltro, esfregar um pouquinho para tirar as células que estão ali enfiadas literalmente, e logo em seguida passar uma água gelada com vinagre. Tá? Depois, em seguida, ele vai procurar um atendimento médico, toma algum remédio para dor, para aliviar a queimadura, e vai passando água, normalmente ali,
um sorinho fisiológico para manter bem hidratado o local. Um problema que pode acontecer é que algumas pessoas acabam sendo alérgicas. Elas podem ter numa segunda queimadura um choque anafilático por alergia a essa hipnotoxina. Então os cnidócitos ou cnidoblastos são células relacionadas à defesa, tipicamente células de cnidários, ok? O que mais que é interessante? Nós vamos ter duas estruturas básicas, como havia comentado aqui, os pólipos, tipo de corais, aqui uma medusa. A medusa, ela é livre, mas pode ser fixa. Tá? A medusa, ela reproduz-se só de forma sexuada. A boca dela fica na parte inferior. E, de um modo geral, ela tem mais mesogleia, que é aquela camada gelatinosa. Os pólipos são fixos, reproduzem-se de forma assexuada e sexuada. A boca deles fica na região superior. Eles normalmente apresentam uma menor quantidade de mesogleia. Isso caracteriza bem o filo dos cnidários. Tá? Na verdade, essas duas estruturas. É muito improvável que alguém cobre a diferença entre pólipo e medusa. Tá? Aqui você vê um pouquinho melhor. Ó. Você observa a cavidade gastrovascular muito avantajada. E uma outra coisa interessante é que num pólipo a cavidade gastrovascular avança para dentro dos tentáculos. Numa medusa isso não acontece. Aqui nós vamos ter uma cavidade gastrovascular, vamos ter muita mesogleia, vamos ter aqui a região da boca, tá? Vamos ter aqui uma questão bem interessante. Nós podemos ter aqui na região o tal do roupalho relacionado à parte sensorial e podemos ter essa parte interna que é bem visível aqui, chamada de véu ou velo, que está relacionado a auxiliar a propulsão desta medusa. As medusas que têm véu são chamadas de craspédotas. As medusas que não têm véu são chamadas de acraspédotas. Isso é um mero detalhe. Tá? Obviamente que se nós avaliarmos um pouquinho mais, nós vamos falar um pouquinho de reprodução desses animais. Nos cnidários, nós vamos ter uma reprodução tanto sexuada quanto assexuada. E é extremamente comum existir uma alternância de gerações ou metagênese. Então, por exemplo, aqui você observa o Metridium, que está realizando o quê? Um processo conhecido por estrobilização. Ele solta pedaços do próprio corpo, chamados de estróbilos ou éfiras, que vão se transformar nas grandes medusas. Essas medusas foram formadas, portanto, por um processo assexuado de reprodução. Não há troca de material genético, obviamente é assexuado, sem variabilidade, a não ser que aconteça uma mutação. Podemos ter medusas hermafroditas ou medusas machos e medusas fêmeas, que lançam na água os seus gametas, onde acontece a fecundação. Fecundou, gerou uma larva de nome plânula. Se aconteceu ali a fecundação, se formaram-se os gametas, nós temos num bojo um conjunto de reprodução agora sexuada. A larva formada, que é a plânula, ela se fixa no fundo do mar e vai gerar uma pequena estrutura, que é um pólipo jovem, chamado de cifístoma, que se desenvolve e forma um pólipo adulto. O que eu quero que você observe aí? Que ao longo do processo de vida deste animal, ele alterna a fase sexuada e assexuada de reprodução. Interessante também destacarmos que para nós, esta alternância de fases, ela pode ser utilizada como um critério na classificação. A princípio nós temos 5 classes, 3 mais interessantes. Rapidamente passando para você. Os hidrozoários é uma classe em que a fase pólipo, ou seja, hidropólipo, domina a fase de hidromedusa. Mais tempo de vida ele é pólipo, menos tempo ele é medusa. Sifozoários é o inverso. A fase de sifomedusa domina a fase de sifopólipo. Nos antozoários, por exemplo, os corais, só existe a fase pólipo. Agora, nós vamos ter os cubozoários, onde nós temos as medusas, onde temos a famosa vespa do mar, que algumas são extremamente tóxicas, como algumas vespas do mar que vivem na região da Austrália, que podem ser fatais. Assim também como temos a nova classe, que é dos estaurozoários, onde foram encontrados medusas fixas. Então temos 5 principais classes. 3, na verdade, que são mais destacadas. Hidrozoários, sifozoários e antozoários. Nos antozoários, nós temos, obviamente, os corais. Os corais são os berçários dos mares. Os corais pétreos, eles podem gerar, com sua morte, a deposição que permanece, na verdade, deles,
é aquele esqueleto de carbonato de cálcio, que é um exoesqueleto. Esse exoesqueleto permanece, um novo coral cresce sobre esse exoesqueleto. Chega um momento que um novo cresce sobre o exoesqueleto e mais um novo, e podemos gerar aí uma barreira de corais, e essa barreira de corais pode inclusive chegar à superfície e chegar a gerar ilhas que derivam de corais, ok? Também temos um grande problema, que provavelmente esteja associado ao aquecimento global, não temos certeza absoluta, onde esteja ocorrendo a despigmentação dos corais. A despigmentação ela está ocorrendo porque os corais, de um modo geral, eles não são coloridos. O colorido dos corais está relacionado às algas ou xantelas ou clorelas associadas aos corais. Mas sabemos que o aquecimento global pode sim levar essas algas a começar a produzir peróxido de nitrogênio, ou seja, água oxigenada. Essa água oxigenada é tóxica. O que os corais acabam fazendo? Expulsando as algas que fazem isso. E aí eles se despigmentam. E o peixe que ele tinha o coral como referencial colorido para a sua reprodução, ele passa a não ter mais. Consequentemente, nós vamos ter aí um processo de branqueamento dos corais que pode estar associado ao aquecimento global. Isso tudo pode levar a um dano gigantesco, obviamente, para a fauna e flora de todos os mares, etc., onde nós temos os corais associados, ok? Vamos rapidamente revisar mais alguns aspectos ainda, quando falarmos aqui em exercícios. 2 estudantes de biologia encontraram no mar próximo à praia um organismo que nunca tinham visto antes, mas que, pelos seus conhecimentos prévios, supuseram que poderia ser um porífero ou um urucordado. Como eles deveriam proceder para decidir a qual grupo pertencia este organismo? Gente, um porífero, ele tem um aspecto mais ou menos assim, de um vaso cheio de poros. A água entra, ocorre a captação dos nutrientes e a água sai. Um urucordado, o exemplo clássico aqui que nós temos é a assídia. A assídia lembra um porífero, mas tem um detalhe, ela tem um lugar onde a água entra e um sifão exalante onde a água sai. Este é um cordado primitivo, tá? Então nós vamos ter as assidiáceas, que na verdade a maioria dos urucordados são assídias. Então nós vamos ter o quê? Qual que é a diferença? Isso aqui é um urucordado, o que ele vai ter? Ele tem tecido verdadeiro. Isso aqui é um porífero, o que vai acontecer? Ele não tem tecido verdadeiro. Agora, olha o que ele perguntou aqui. Como eles devem proceder para decidir qual grupo pertence ao organismo? Verificar se é unicelular ou pluricelular. Existe animal unicelular? Não. Então os dois serão pluri. Verificar se um é procarioto ou eucarioto. Existe animal procarioto? Não. Então não dá para marcar essa daqui. Descobrir se ele é séssil, ou seja, fixo, ou se desloca num substrato. Ambos são sésseis, portanto não dá para marcar. Descobrir se ele é predominantemente aquático ou terrestre. Ambos são aquáticos. Mas o mais interessante é a última alternativa. Verificar se ele possui tubo digestório. Por quê? Se possui tubo digestório, ele tem um tecido digestório associado. Se tem tecido, ele pode ter órgão, pode ter sistema. Voltando, então, sistema é órgão, tecido. Se ele tiver o tubo digestório, ele não é porífero, porque o porífero não tem tubo digestório. Então, ele é um urucordado. Então, a alternativa mais coerente, mais convincente neste caso, é realmente procurar se esse animal tem tubo digestório, portanto, letra E. Mais uma, assinale a opção em que todas as características descritas pertencem aos cnidários. São animais que não possuem tecidos definidos? Possuem, então já joga fora. O que mais? Apresentam um corpo achatado dorso-ventralmente, eles têm formato de um tubo, jogue fora. Com uma abertura única, a boca, o que fica em contato com a cavidade gastrovascular, apresentam dentre as células epidérmicas, células especializadas, com uma cápsula ou nematocisto, e contém um líquido urticante que auxilia na obtenção de alimentos. Corretíssima essa alternativa. Então, acnidocongestina ou hipnotoxina é essa substância cáustica. São animais de corpo mole? Não, isso aqui é molusco, jogue fora. Dividido em cabeça, massa visceral e pé. Isso é molusco. E letra E, são animais de corpo longo e cilíndrico, isso é coisa de verme. Afilados nas extremidades, então lembra um verme, o formato de um verme. Então não dá para marcar. Então a alternativa certa aqui, nós ficamos com a letra C. Revisamos os 2 primeiros filos, cnidário e porífero. Até o nosso próximo encontro. Continue estudando, bons estudos, e eu continuo acreditando muito em você. Valeu!